Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui estamos novamente no estudo, né? Vimos o purgatório, finalizando o purgatório, que Jesus nunca falou do purgatório. A justificativa é porque não existia essa palavra naquela época, né? Isso foi o Vaticano criou isso 6 séculos depois, né? O Vaticano gosta de criar as coisas, né? Então vamos ver a doutrina das penas eternas do capítulo 6. A origem da doutrina das penas eternas, a crença na eternidade das penas, perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se o fim dessa teoria. Tais e tal ordem poderosos e peremptórios têm sido os argumentos a ela opostos, que nos parece quase supérfluo ocuparmos de tal teoria de hora em diante, deixando por si mesma se extinga. Mas não se pode contestar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, a ponto de defenderem com mais obstinação, convicção, aliás, muito vulneráveis, que ele apresenta, e não menos convicto das consequências desta queda. Por outro lado, a questão merece exame. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser, como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Naquela época, realmente, eles tinham esse modo de pensar, porque para dar um termo, né, naquelas lutas. Isso aí foi uma teoria que vingou há algum tempo, né? Na impossibilidade de aprenderem as nuances, tantas vezes delicadas, do bem e do mal, bem como o valor relativo dos atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam, então, a não ser pouco ou mesmo nada com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Quer dizer, se tinha Deus, um homem, né? Assimilando a sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como rei despódito, que, fechado em seu palácio, jamais se mostrasse aos súditos. Sem compreender o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Não o veem senão armado com um raio, ou mesmo com um curisco e tempestade, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis. A ideia de Deus aqui é de Júpiter, né? De Júpiter, né? Então, que usava raios, relâmpago, esse negócio todo, né? Então, fizeram de Deus, trocaram a palavra Z por D, mas a ideia era de Zeus, Júpiter, não é? Entendeu? Então, como fosse um homem, sentado em um trono, tal. Ainda hoje, as religiões ditas cristãs pregam esse Deus, né? O Deus humanoide, né? Como se fosse um ser humano velho, que não devia ser velho, já que é Deus, né? Mas a ideia deles é totalmente errada. Um Deus de mansuetude e doçura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de fazer obedecer. Para eles, um Deus assim, manso, não era Deus, tinha que ser um cara brabo mesmo. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinha ali compatível com a ideia que se fazia de Deus, né? Implacável também nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos. Deus, que ele era superior, deveria ser ainda mais terrível. Se o indivíduo era implacável com os seus inimigos, imagine Deus, né? Que tanto poder assim, aí é que ele era mais implacável ainda, né? Para tais homens eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica, uma religião toda espiritual, todo amor e caridade não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuramos, pois, a Moisés sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia, essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco,
a não ser e se anularia. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se dissipando pouco a pouco e os homens habitavam a compreender as coisas espirituais. Mas isso aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés? E daí o que teria decorrido para essas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade o embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente, a compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. E quer dizer, esse povo já era mais adiantado que o tempo de Moisés, mas observe que já em Roma ainda existia aquela perversidade, daqueles que chamavam de jogos, que não tinha nada a ver com o jogo, que era aquela matança, de gente lá no Olímpio, lá que tinha lá no Coliseu, O Coliseu era aqueles gladiadores, tem nada a ver com jogos, eles chamavam isso de jogos, não tinha nada a ver com jogos, isso era uma matança mesmo, muito cruel, Mas aí ainda existia aquilo ali. Observe que hoje em dia o negócio já tem leis para isso, contra essa coisa toda. Mas observe que ainda existe guerra, Ainda no século XXI ainda tem guerra. Quer dizer, o homem não está ainda doutrinado na mansuetude de Jesus, Essas palavras ainda Jesus não se fez ser ouvido por essas criaturas, O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro, mesmo naquela época, Ele próprio disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender, e eis porque eu falo em parábolas, sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem. Foi o Cristo muito explícito, porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender. Quanto a outros pontos, limitou-se a semear, sob a forma alegórica, os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde, com a doutrina dos espíritos, A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas, vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação. Era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, este reino estaria interdito aos maus. E para onde iriam eles? Demais seria necessária a inversão da natureza para que a inteligência, ainda muito rudimentar, pudesse ser impressionada de feição e identificar-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis, a não ser de ideias sutis. Mesmo aquele povo que seguia, a gente vai ao seguinte: não confundir essa questão de pobreza com sabedoria. Então, na próxima encontro, a gente vai continuar assim. Muito agradecido.